estão definindo cuidados paliativos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é o OMS, os cuidados paliativos, eles são cuidados prestados para melhorar a qualidade de vida do doente, do paciente, que tem doenças crônicas. Então, ele já tem doenças que não tem cura e ele precisa de um cuidado para melhorar os sinais e sintomas, principalmente de dor desse paciente, antes que ele venha a óbito. Abordando os problemas associados às doenças que ameaçam a vida, prevenindo e avaliando o sofrimento através de identificação precoce e avaliação minuciosa da dor e outros problemas físicos, psicológicos, sociais e espirituais. Então, os cuidados paliativos, ele não visa somente cuidar e tratar sinais e sintomas de dor, mas sinais e sintomas de problemas psicológicos. Por quê? Quem descobre uma doença, uma enfermidade que não tem cura, vamos combinar que logo a tristeza e o abatimento já vem logo de cara. Primeiro presente que você ganha, quando descobre alguma doença incurável, já a depressão já entra com tudo, né? Então nós, principalmente vocês, meninas cuidadoras, vão estar sempre à frente, sempre ligado a esses pacientes, sempre ligado à dor desses pacientes, muito mais do que nós, enfermeiros, médicos, psicólogos e outros profissionais. Então, vocês, como cuidadoras que vão estar diretamente ligadas, vão poder proporcionar um conforto, tanto físico como psicológico, social e também espiritual para esse paciente. Os cuidados paliativos, então, ele foca e tem, em especial, o objetivo de controlar a dor desse paciente. Então, o objetivo dos cuidados paliativos, controle dos sinais da dor, conforto desse paciente. Ah, Roberta, de que forma eu posso proporcionar conforto para esse paciente? Uma mudança de decúbito, uma massagem no corpo dele para ativar o sistema sanguíneo. Que mais? Um entretenimento, tentando fazer com que esse doente, esse paciente, esqueça do momento que ele está passando, para ele não ficar o tempo todo falando sobre a doença, tirar o foco dessa enfermidade e também proporcionar qualidade de vida para ele. O que seria proporcionar qualidade de vida? Enquanto ele puder estar fazendo os afazeres dele, ajudá-lo, estimular e oferecer alimentações enquanto ele puder comer pela boca, estimular essa ingestão de alimento e até de água também pela boca. Não assim, exemplo, o paciente não quer mais comer por boca e a gente simplesmente fala, não quer mais comer por boca, vamos ver se o médico coloca uma sonda GTT ou sonda nasointerral nesse paciente. Não, vamos investir, vamos ofertar, vamos estimular esse paciente a se alimentar pela boca, ao invés de tomar essas medidas de inserir um dispositivo nesse paciente. Considerações sobre cuidados paliativos. O cuidado paliativo considera a morte como um processo natural da vida, que está naquele documentário também. Então eles falam, né, a morte é um processo fisiológico, é um processo que tem que ocorrer, mas quem está preparado para morrer? Ninguém. Né? E durante esses cuidados paliativos, é um momento de nós tentarmos preparar esse paciente para a morte. De que forma a gente pode fazer isso, Roberta? Como que a gente prepara alguém para a morte? A gente conversa, a gente expressa as coisas boas, né? Explicando para esse paciente que morrer não é um fim, né? Não é um fim de tudo, ele é um processo da vida, é um mistério, a morte é um mistério, quem é que sabe como que é depois da morte? Todo mundo fica curioso, né? Eu fico pelo menos, como será que é morrer? E depois que a gente está do outro lado, como que será que é, né? Então levar isso como um ponto positivo. Nós, cuidadores profissionais da saúde, nós temos que ser criativos e inovadores. Jamais mostrar para o paciente que a gente está triste, que ele vai morrer. Né? Toda vez que entrar, né, ficar com aquela carinha triste, olhar para ele com cara de dó, de pena, você vai matar o paciente, né, antes dele estar preparado.
Considerações. Cuidado paliativo considera a morte como um processo natural da vida, deve ser aplicado no início da doença. Então, quando o paciente já descobre a doença, um exemplo, o paciente está fazendo exames para diagnosticar uma enfermidade no útero. E quando fecha o diagnóstico, aí é um câncer maligno, não tem mais o que fazer, então já iniciar o processo de terapia. O que esse processo visa a ocorrer ou acontecer? Prolongar a vida desse paciente, prolongar a vida desse doente. Quantos pacientes a gente já não viu que estava com doença maligna e começou já com a rádio, começou com a químio, aí o tumor estabilizou ou ele desapareceu. Os médicos sabem que essa enfermidade pode aparecer de novo, tanto é que ele não dá alta para o paciente, ele continua indo ano a ano e fazendo esses exames. Mas o que ele fez? Ele conseguiu tratar aquela doença, por mais que lá na frente pode ocorrer a metástase, pode ter reincidência, mas ele está prolongando a vida desse paciente. E às vezes ele consegue prolongar até 7 anos, 8 anos. Então, como exemplos de terapia, nós citamos, como eu disse, a quimioterapia, rádio para tratamento de câncer, a qual tem por objetivo gerenciar as complicações clínicas e angustiantes durante a evolução da doença. O cuidado paliativo foca na pessoa, não foca na doença. Então, o cuidado paliativo, ele não visa a cura, ele visa tratar complicações e também tratar a pessoa. Deu para entender mais ou menos? Vou falar de novo. O cuidado paliativo, ele visa o cuidado com a pessoa, não foca na doença. Então, ele trata as complicações e trata os sintomas que a pessoa está sentindo. Ele não fica focado somente na doença. Não, isso aqui tem que curar, isso aqui tem que tratar, isso aqui... Não, ele trata a pessoa. O estresse do profissional da saúde, esse ponto é muito importante. Então, a gente que trabalha, eu disse para vocês semana passada que eu estava com uma paciente, câncer terminal, e eu acabei me apegando a ela. Isso acontece muitas vezes, porque nós estamos diretamente ligados à dor do paciente, né? Então, além da gente se apegar, além da gente viver aquele momento, gente, é uma coisa que não adianta, a gente é ser humano, a gente não é máquina, não tem como você não sentir a dor que o paciente está sentindo, né? E isso causa um desgaste emocional muito grande. Esse desgaste emocional, ele tem que ser alertado, ele tem que ser falado, ele tem que ser comunicado, ele precisa de ajuda. Então, o profissional da saúde sofre desgaste emocional por estar diretamente ligado ao sofrimento do paciente. Portanto, se faz necessário um acompanhamento de um paciente psicólogo, e eu um dia ainda vou ter um psicólogo para atender as minhas cuidadoras, no nome do Senhor Jesus. Porque isso é necessário, né? Às vezes a cuidadora não fala, ela não se expressa, né? Mas a gente percebe que ela está sobrecarregada, que ela está cansada, né? Às vezes a gente tenta ainda dar uma aliviada, mas ela não é isso, ela foca muito no trabalho e isso não é muito bom, isso é um perigo. Fontes de estresse. Então, nós temos, além de ter a ligação direta com o paciente, com a dor dele, nós temos também a agressividade por parte do paciente ou dos seus familiares. Então, muitas vezes, o familiar é depressivo e está passando por uma parte difícil por saber que o pai, ou a mãe, o filho, tem uma doença incurável e que ele está sofrendo e a família sofre também. Em quem eles vão descontar? A gente. Tá? Sem querer, eles descontam na gente. Então, parte para a agressividade, não precisa ser só uma agressividade física, mas tem as agressividades verbais também. Recomendações que a gente sugere e a pessoa não leva em consideração, que a gente sabe e orienta. Burlações das regras do serviço. Então, a regra do serviço é de uma forma e a pessoa quer pular regras. Acusações ou negação da gravidade do estado de saúde do paciente. Então, ele se nega que está com aquela doença. Todos esses fatores podem desencadear a síndrome de burnout. O que é síndrome de burnout?
E aí vocês vão pesquisar, é claro, né, gente? Ó, vamos falar agora sobre as doenças inseridas no cuidado paliativo. Então, que tipo de doença evolui para um cuidado paliativo? Que tipo de doença é uma doença incurável e evolui para a morte? As demências, em especial Alzheimer, e também a demência vascular. As doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, né, que deixa a pessoa, às vezes ela para, a gente reanima, ela volta, mas já volta com os comprometimentos e sequelas. O câncer, encefalopatias. O que seriam encefalopatias? São doenças que tomam certos órgãos do nosso corpo que comprometem o nosso encéfalo. Isso pode ser doença hepática, doença renal. Eles podem comprometer o nosso cérebro com acúmulos de algumas químicas. Quais seriam essas? Ureia, creatinina. Então, elas comprometem o sistema cerebral e fazem as encefalopatias. Cirrose hepática, DPOCs. O que é DPOC, gente? Não, DPOC. Puxa. Doença pulmonar. Esse C aqui é de doença incurável. O que será? Incurável ela é o quê? Já vem de meses ou ano. Nós temos as doenças agudas, que são daquele momento, e as meses ou anos. A prova é dia 29 já. Gente do céu! Ai, que medo, meu Deus. Ajuda essas meninas, pai. Obstrutiva. Obstrutiva crônica. Se não é aguda, é crônica. Se não é aguda, é crônica. Então, DPOCs são doença pulmonar obstrutiva crônica. Quais são essas doenças pulmonares obstrutivas crônicas? Que eu falei para vocês outro dia. A fibrose cística, bronquite, asma. O que mais? Doenças do pulmão. Doenças do pulmão. Enfisema. 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 Então, todas essas doenças são doença pulmonar obstrutiva crônica, não tem cura. Mas a pessoa vive, né, com a bronquite? Vive, então, ela é crônica, ela vive, só que ela vive anos com isso. A AIDS e o HIV também é um cuidado paliativo, não tem cura. Vocês entenderam, gente? Olha, você não cuida do paciente somente quando ele está num leito próximo a morrer. O cuidado paliativo, ele é oferecido para quem tem Alzheimer desde o início da doença até o final. Então, ele pega fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que já está perto do fim. Entenderam? Quem não vê paciente com demência andar, ir para o shopping, para lá e para cá, mas ele tem as suas fases. E quando chega na fase final, ele vai ficar numa cama. Esclerose múltipla, no final da vida, ele vai precisar de oxigênio, vai precisar de um suporte paliativo. Por quê? Porque a esclerose múltipla, ela faz com que os músculos atrofiem, eles param de funcionar. E quando chega no músculo pulmonar e cardíaco, aí ele para todas as funções, tá? Quando para o pulmonar, aí ele vai para uma traqueostomia, ele vai para uma ventilação mecânica, até ele esperar a morte. Insuficiência renal, doença de Parkinson, artrite reumatoide, a TB, que é a tuberculose, resistente a medicamentos. E como que a TB chega a ser resistente a medicamentos?
Então, quem tem TB, a tuberculose, ela é tratável, ela é curável. Mas de que forma? Você tem que fazer um tratamento de 6 meses e é um tratamento dia a dia. Fez tratamento de 6 meses? Passou de 6 meses, você não tem mais nada. Mas se é alguém que faz um tratamento 3 meses, já fala que tá bom, não precisa mais de medicamento, acha que melhorou, e aí depois ele tem uma recorrência, tem uma reincidência, ele volta a tomar os medicamentos. Chega uma hora que esses medicamentos não vão mais fazer mais efeito. E essa tuberculose ganhou força com os medicamentos que ele tomava. Então ele vai ser tratado como uma doença incurável. Vai ser tratado com cuidados paliativos. A diabetes, né, como eu já disse. Anomalias congênitas. O que é anomalias congênitas? São malformações ou anormalidades que a gente ganha no nascimento. Então, já vem do útero da mãe com algumas anormalidades e nasce com essas anormalidades. Distúrbios sanguíneos imunológicos, então alguém que tem um distúrbio de plaqueta, distúrbios de células sanguíneas. A meningite, que pode sim sequelar o paciente ao invés de matar. E distúrbios neurológicos, né? Distúrbios cerebrais. Beleza? Vamos anotar o que é importante, tá? Então eu falo e vocês anotam.